Boa tarde, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ju Varela e você está no Papo Iluminado. Hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial e a gente vai falar sobre astrologia cabalística e cabala. Então seja muito bem-vinda, Diana. Obrigada, Amada, por me convidar. É uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Que bom, estou muito feliz que você veio. Eu realmente sou uma apaixonada aí desses temas espirituais, então todos eles, eu acredito que eles sempre estão trazendo pra gente mais informações sobre nós, sobre autoconhecimento, e acho que esse projeto ele tem muito isso, de trazer de vários lugares diferentes, várias informações, e o que eu acho mais incrível é que a gente, conseguindo compilar todas essas informações, a gente sempre consegue ter uma amplitude, né, maior de quem a gente é e sempre acaba ressoando, né, um com o outro. Então eu acho isso a coisa mais incrível. Com certeza. Com certeza. Muitos deles falam sobre a mesma coisa, né? Com uma diferente linguagem, diferentes estratégias, mas muito provavelmente todo mundo fala sobre a mesma coisa, né? Sim, sim. Então eu acho isso muito incrível. Então seja muito bem-vinda. Obrigada. E como a gente começa sempre com uma meditação guiada aqui pra gente entrar no clima, pra gente colocar a intenção dessa entrevista, a meditação ela é muito importante pra gente conseguir estar em presença, estar em totalidade e colocar o tom aqui que a gente quer, a intenção de trazer conteúdo, trazer informação para que possa chegar para você aí em casa de um lugar amoroso, para que possa chegar através de autoconhecimento, para que possa ser uma virada de chave e um pouco de luz na sua consciência. Lembrando que tudo que a gente fala é a partir do nosso ponto de vista, das nossas experiências, e que cada um possa receber essas informações com discernimento, recebendo aquilo que é importante, que ressoa com a gente. E que a gente se abra para ter novas perspectivas, porque sempre, quanto mais informação, mais amplitude, né, da verdade a gente tem, e mais facilidade para a gente se conhecer e entender o mundo e a nós mesmos a gente também tem. Então, para isso, eu convido você de ir para a gente fazer uma meditaçãozinha. Você medita já? Sim. Medita? Sim. Então tá bom. Então, vamos colocar o peito aberto, a coluna ereta. Sempre importante a gente colocar o corpo num lugar confortável, sempre percebendo aonde que tá pedindo um pouquinho de estiramento, um pouquinho de energia nossa. Eu acho sempre legal a gente unir, né, o nosso dedo polegar com o nosso dedo indicador, colocar eles com a palma da mão para cima. E a meditação ela é observar. A gente voltar para o presente na observação de tudo aquilo que a gente está sentindo, tudo aquilo que a gente está pensando. Então a gente vai observando os ruídos externos, observando os ruídos internos, inspirando profundo e completamente, soltando pela boca. Uma vez mais. Inspirando a paz, o relaxamento. Expirando a tensão. E a gente vai agora observar aquilo que está passando pela nossa cabeça como se fosse um carro numa estrada que passa e vai embora. E eu volto a observar o centro da minha testa. E esses pensamentos passam e a minha observação volta para o centro da minha testa e para a minha respiração. Eu observo as minhas emoções. Eu observo sem julgamento, sem questionamento. Eu simplesmente observo, entendendo o que eu penso, entendendo o que eu sinto, e entendendo que existe um observador que consegue observar. E então eu me desidentifico com esse pensamento, me desidentifico com essa emoção, e me concluindo e me observando onde do meu corpo pede relaxamento, aonde do meu corpo pede observação, soltando o controle,
soltando a tensão. E eu vou respirando nesse lugar, imaginando que o meu corpo vai derretendo nesse relaxamento, como se uma luz prateada fosse descendo do topo da minha cabeça. E tudo que ela toca, ela relaxa, como uma vela que vai derretendo, derretendo todos os músculos, tensões, medos, e tudo isso que for aparecendo na nossa tela mental, nos nossos pensamentos, vai sendo dissolvido por essa energia e vai sendo levado para a Terra. E a Terra vai observando todas essas energias. A Terra é a fonte capacitada para transformar todas essas energias em força. E quando eu termino de derreter e levar todas essas energias para a Terra, essa Terra vai absorvendo. E no momento que ela absorve toda essa energia, ela transforma em força e ela agradece, devolvendo a sua potência para nós, em amor, em tranquilidade, em alinhamento, expandindo o nosso coração, para que a gente possa ouvir, para que a gente possa se conhecer, se acolher e entender que para que a gente possa transformar todas essas energias desafiadoras em amor, basta que a gente observe, basta que a gente permita com que o nosso próprio corpo faça esse trabalho, porque nós temos esse poder. Então, nesse lugar de expansão e de amor, a gente vai sustentando essa energia e se abrindo para esse papo maravilhoso, cheio de conteúdo. E pouco a pouco a gente vai abrindo os olhos, movimentando o corpo e voltando para esse espaço aqui, para o lugar onde você está. Bem-vinda então agora oficialmente. Diferente, né? Revigorado, é maravilhoso. Amei a meditação. Gostou? Muito bom. Eu estava resistente a fazer as meditações no podcast, mas eu venho recebendo tanta gente pedindo para fazer. Muito bom mesmo. Que bom. Continue. Tenho sentido esse chamado forte, então estou aí fazendo o meu serviço. Mas gosto muito também. Importante, né? Parar um pouquinho, se perceber, olhar para dentro. E eu acho que esse podcast tem o propósito muito grande de trazer o conteúdo mesmo para as pessoas realmente terem as ferramentas de autoconhecimento. Então, todas as pessoas que eu estou chamando aqui são pessoas que possam trazer mais informação para essas pessoas, porque a informação ela é cura, né? O autoconhecimento está na informação. Então, esse é o propósito. Então, bem-vinda. Obrigada, amada. E me fala uma coisa, essa sua meditação, ela é... Que tipo de meditação é essa? Tem algum nome? Ou que você criou? É a da Ju. É você que criou? Não, na verdade, eu canalizo, assim. Eu fecho os olhos. Eu trabalhei muito tempo com leitura de registros acásticos. Assim, na verdade, a minha trajetória sempre veio muito da mediunidade, né? Sempre tem uma mediunidade... Não sabia? Como assim? Putz, é que aí eu vou tô te entrevistando agora. A gente vai mudar de papel aqui. Mas a minha mediunidade, ela sempre foi muito aflorada. Eu, desde pequena, eu coçava o olho, assim, lembro pequenininha eu coçando o olho e falando assim, cadê os espíritos que eu não tô vendo, assim? Então, era uma criança que eu não tinha medo, ao contrário, eu queria ver os espíritos. Qual é o seu signo mesmo? Sagitário. Então, pra mim, era muito estranho não ter espírito. Eu sou artista também, né? Que eu sei que você, a gente vai falar nós disso. somos, interessante. E eu, quando era pequena, eu lembro que eu punha a mão no papel e eu falava assim, por que a minha mão não tá mexendo, sabe? Tipo, então, eu sempre tive essa conexão muito forte. E sempre tive muito medo de trabalhar. Mas aí, nesse processo, eu fui desenvolvendo através de autoconhecimento e tudo mais. E eu aprendi a fazer leitura de registros acásticos. Que é isso? Registros acásticos, na verdade, é uma leitura
É uma maneira de você aprender a canalizar, uma maneira de você acessar o seu campo do eu superior e acessar o seu HD interno, um lugar de muita autoobservação. E você recebe imagens, né, no seu inconsciente que refletem o seu inconsciente, como se fosse um sonho acordado, e você vai recebendo informação. Para você fazer... Tipo uma evidência, tipo premonição ou... É uma leitura muito fina do campo de energia da outra pessoa. Então, você tem uma... você lê a outra pessoa, então. Uma alta percepção. Eu consigo. Eu não faço mais isso hoje em dia. Eu acho que quando você faz esse tipo de leitura, existe um lugar de você estar interferindo no livre-arbítrio da outra pessoa e colocando informações que nem sempre são tão puras, né? Porque você está lendo algo e quando você lê algo e transmite, inevitavelmente você está colocando um pouco de você. Por mais limpo que você seja, somos humanos. Interessante isso que você falou. Porque isso tem tudo a ver com o trabalho que eu faço e outras pessoas que são astrólogos fazem, né? A gente é uma influência que todo mundo está sujeito, enfim, a ser atravessado por isso, né? De quanto que a gente às vezes põe o nosso ego numa leitura, enfim. Mas eu tenho bastante coisa para falar sobre isso. Sim. E aí foi isso. Então, o meu desenvolvimento, ele veio desse lugar, só que eu comecei a perceber que ele não estava me aportando mais por sentir esse peso de interferência na vida dos outros, né? Então, eu comecei a entender que o meu caminho era através do desbloqueio criativo, que é fazer a pessoa observar suas próprias crenças e guiar ela, que nem essa meditação, né? Que é uma guiança de como você transformar energias desafiadoras em luz e em amor, para que você comece a ter esse autoconhecimento. Então, essa meditação, ela vem desse lugar, de um lugar mediúnico, de um lugar de acesso a essa cura, mas sem a minha interferência, no sentido, você mesmo vai estar vendo as imagens que vão estar aparecendo para você, você mesma está fazendo o processo de cura e eu tô te informando como você pode fazer isso sozinha. Então, eu saí um pouco desse lugar de ego, né? De você achar que você sabe sobre a vida do outro. Porque, no fim, o que eu vejo é um reflexo meu também, né? Então isso. Interessante. Temos muito para falar. Me faça essa pergunta, então, no momento certo. Sobre como que eu lido com isso. Porque eu também lido com isso, né? Eu quero saber. Eu acho que pra gente começar, você podia contar um pouquinho. Porque o que você faz também é um pouco diferente, né? Acho que é algo que nem todo mundo conhece ainda. Que é a astrologia cabalística. E a cabala, que é um tema também que me interessa muito e sei muito pouco. Então, conta pra gente como você chegou nesse lugar, né, como é que foi essa sua trajetória? Ótimo, gata. É o seguinte, acho que eu nunca contei isso assim publicamente, talvez seja a primeira vez que eu vou contar isso publicamente, mas eu tive situações parecidas com a sua, uma específica que foi muito grande. Eu nunca fui mediúnica, nunca vi nada, espíritos, essas coisas, nem tinha interesse, nem queria, nem nada, nem me interessava. Não, nem me interessava, não era uma coisa que passava pela minha cabeça. Mas eu sempre achei que existia alguma coisa maior, né? Uma inteligência aí maior, alguma energia, Deus. Não conseguia entender que as coisas eram simplesmente o que a gente está vendo. Isso sim. Eu sempre achei que tinha algo maior, sempre fui interessada em filosofias espirituais, meditação, hinduísmo, taoísmo, budismo. Sempre fui muito interessada em questões que falavam sobre espírito, sobre energia, sobre vidas passadas. A astrologia sempre fui muito interessada. Eu era autodidata, né? Desde que me conheci por gente, estudava sozinha, mesmo antes da internet ser criada, né? A gente estudava, enfim, livros, Barça, whatever. Eu ia na biblioteca, ficava... Na biblioteca não, na livraria. E ficava vendo todos os livros de astrologia. Enfim, era autodidata. Que signo você é, desculpa? Eu sou Áries. Por isso que eu falo muito rápido. Se perceberam, eu tenho Mercúrio em Áries. Eu tenho Mercúrio em Áries. Meu cérebro tá trabalhando 3 vezes mais aqui. Nossa, gata, eu falo muito rápido. Gente, quando as pessoas fazem a mapa comigo, é assim, eu vou assim, eu já aviso, eu falo muito rápido. Mercúrio em Áries. Áries, Mercúrio em Áries. Áries é um signo que é rápido, não sei se você sabe, né? Fogo, né? Mas é o mais rápido, é o primeiro, né? É o impulso. Ah, tá. Por isso que o Mercúrio em Áries é muito rápido. Tá, então, sempre me interessei, né? Era autodidata, antes de começar, de fato, a entrar seriamente nisso. Mas eu nunca tinha visto nada, nunca tinha sentido nenhuma coisa, tipo, de espírito, Deus para nem quero. Mas, assim, nunca tinha sentido nada. Mas, enfim, teve um momento que minha avó me convidou para viajar, ela queria me dar uma viagem, porque ela tinha dado uma viagem pro meu primo, pro meu irmão e pros meus primos, e eu não quis ir, porque eu estava numa fase meio revoltada na minha vida, meio brigada com meu irmão, não quis ir, era aquela coisa de adolescente, sabe? Que a gente recusa uma coisa que depois eu falo, como é que eu recusei esta viagem? Aí, minha avó foi viajar com meu irmão e com a minha prima, e eu não fui. Aí, minha avó falou assim, bom, quero dar de presente pra você uma viagem, pra onde você quer ir. E eu, nessa época, eu estava super
interessada em yoga, em budismo, em meditação. Eu falei, vó, eu quero ir pra Índia. Ai, que delícia. Aí meu irmão já entrou na viagem, falou, não, eu quero ir pra praia também, sei lá, fomos. Aí acabou a gente indo, né? Foi eu, minha mãe, minha avó e meu irmão. A gente foi pro Nepal, pra Tailândia e pra Índia. Que delícia. E nessa época eu já fazia yoga, já meditava. Me interessava muito por essas questões ocultas, místicas. Sempre me interessei bastante. Eu tive uma viagem muito, muito, muito louca lá, com questões espirituais e de meditação, e entre outras coisas. Mas o último lugar que a gente foi a Tailândia. E a gente estava ficando num hotel que era na frente da praia. Aí fui meditar na frente da rocha. Sentaram na rocha, na frente do mar. E aí eu estava meditando com o olho fechado, que nem a gente estava fazendo aqui. E senti o mar me puxando, senti uma força bizarra, tipo um medo absurdo, uma coisa que eu nunca tinha sentido nada parecido, nada. Aí eu fiquei com muito medo, eu falei, mano, que bizarro, que medo, tipo, que pânico, eu fiquei com pânico, eu falei, nossa, tá uma energia muito bizarra aqui vindo do mar, eu sentia como o mar estivesse me puxando. E eu saí correndo, e eu estava segurando um fósforo, aquela parte louca, tá? Quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser, não acredita. Com fósforo? Não, eu estava segurando um fósforo porque na época eu fumava. Ah, tá. Tava segurando um fósforo, e o fósforo acendeu na minha mão, sozinho. Jesus, amado. Eu sei que é difícil de acreditar. Quem quiser acreditar, acredita. Também não tenho como convencer vocês, mas o fósforo acendeu na minha mão sozinho. Nisso eu já tinha saído. Em que lugar? Na Tailândia. Tá. E aí eu fiquei morrendo de medo, mas obviamente que eu não tinha entendido nada do que era aquilo, mas fiquei morrendo de medo, sentindo um medo bizarro. E eu lembro que até que meu irmão falou assim, ai não, vamos estender a viagem e passar o Natal aqui. Eu falei, não, a gente vai embora. Pelo amor de Deus, eu vim buscar uns karma aqui que eu quero deixar por aqui. Aí a gente foi embora, aí depois de 2 dias, teve o quê? Pandemia. Não, amor, faz tempo já. Foi bem antes da pandemia, bem antes. O que teve, então? Tsunami. Mulher! Quando? Pera, foi tipo logo em seguida? Não, 2 dias depois. E vocês já tinham ido embora? Vocês iam estar lá? A gente foi embora depois de 2 dias. Teve tsunami. Deus. Olha, eu tô inteirinha arrepiada. Então, aí esse episódio foi algo que abriu minha mente. Eu falei, eu tive uma premonição. Eu senti o tsunami. Entendeu? Mas eu não sabia. Sabe? Depois que eu liguei, eu cheguei no Brasil, liguei a televisão e vi onde eu tava totalmente destruído. O hotel que eu tava foi totalmente destruído. Totalmente. Tava na frente da praia, foi destruído. Jesus amado. Então, essa foi o primeiro grande sinal que eu recebi, que eu entendi que tinha, né, uma coisa, uma inteligência maior. Não era tanto com você, né? Não era algo, tipo assim, era um aviso geral, né? Porque quando você começou a falar, eu tava achando que era tipo um karma seu. Sei lá, que outra vida você morreu afogada, sabe? Eu tava imaginando algo do tipo, assim. É uma coisa que afetou o mundo inteiro, né? Sim, era algo maior, né? Sim. E aí esse episódio me fez entender que, de fato, tinha uma energia inteligente por trás de tudo, né? Isso foi um grande chamado pra mim, com certeza. Aí eu falei, não, realmente existe uma coisa maior, porque, tipo, eu tive uma premonição, eu senti aquilo, entendeu? Ainda teve a questão do fósforo, que é uma coisa muito louca, que até hoje também eu não consigo assimilar. Mas aí foi a partir disso eu entendi que eu tinha uma ligação com isso, existia algo maior, aí obviamente que tudo mudou, né? Claro. Aí, como é que eu entrei na Cabala? Enfim, eu já fazia, né, já estudava todas as filosofias, né, o hinduísmo, todas as questões da Índia, a meditação, a astrologia, já estudava, era autodidata. Aí surgiu a Cabala, foi a época que meio, sei lá, a Madonna fazia a Cabala. Até então nem conhecia a Cabala. Acho que era a época que a Madonna fazia a Cabala e ficou famoso, todo mundo falava sobre isso, meio por causa dela. Acho que ela que meio que, né, tornou isso algo mais popular. Aí eu falei, nossa, o que é isso? Vou ver. Aí eu fiquei sabendo que a Cabala tinha astrologia junto. Eu falei, eu acho que eu vou gostar, porque eu já gostava de todas as outras, né, questões metafísicas. E aí foi quando eu fui morar em Nova York, porque eu sabia que minha mãe não ia me deixar estudar isso aqui, porque minha mãe não era uma coisa, ela não gostava muito desse meu lado místico, né, nunca me apoiou. Ai, minha mãe também. A gente tem essa questão, eu via, né, escondido. Então, eu também. Eu falei escondido? Então, mas eu falei, vai ser difícil fazer isso aqui em São Paulo tanto tempo escondido, eu já estava planejando morar fora do Brasil, eu não estava num momento muito bom comigo, eu estava bem mal, inclusive, tipo, depressão, bem mal, eu estava mal comigo, com tudo que eu fazia. Falei, mano, isso aqui não tá legal, enfim. Fui morar em Nova York, aí lá comecei a estudar. Eu pisei o pé no Kabbalah Center, né, que desde o começo eu só estudei no Kabbalah Center, o Kabbalah Center é a minha escola. E tem lá também? Tem lá. Faz online? Sim, não, tem lá. Tem lá. É uma organização internacional, tem vários lugares do mundo. E aí pisei o pé, não quer sair. Desde a primeira aula eu falei, isso aqui é
responde todas as minhas perguntas. E olha que eu estudei tudo, hein? Tudo. E eu sempre gostei muito de filosofia, eu sempre gostei de coisa muito profunda, tipo Heidegger, Nietzsche, cara, tudo que era muito complexo, profundo, eu sempre gostei de coisas complexas e profundas. De literatura também, né? Os russos, enfim, sempre gostei de coisas muito profundas. Mas nada realmente me fechava, tipo, ciclo. Nada falava, cara, é isso e é isso, tipo, respondeu todas as perguntas. Na Cabala foi. Eu pisei o pé, primeira aula, eu falei, cara, é isso. Respondeu. Aí respondeu todas as minhas perguntas. Eu nunca precisei, inclusive, buscar fontes externas. Só que a Cabala não exclui nada. Obviamente que não exclui nada, porque é uma espiritualidade, né? Não teria... É o oposto, né? A gente entende que as coisas se agregam sempre e contribuem uma para as outras. Mas, para mim, a Cabala respondeu todas as minhas perguntas. E a astrologia a astrologia e a Cabala estão juntas. O primeiro astrólogo que existiu, que foi Abraão Patriarca, era um cabalista. O primeiro livro de Cabala foi um livro de astrologia, que foi escrito por Abraão Patriarca, que é o Sefer Yetzirah. Então, tá totalmente interligado. E tipo assim, para nós leigos, o que eu tive de experiência de Cabala foi ir no Cabala Center aqui no Brasil, em São Paulo. E o que eu te falei, né? Eu fiz uma leitura de Cabala, que vinha muito através da numerologia. Eu nem sabia que existia conexão da Cabala com a astrologia, descobri através de você. Mas, assim, eu também já ouvi dizer que ela tem muito a ver com o judaísmo. Não sei. Polêmica, né? Polêmica tem. E tem o livro do Zohar, que tem aquele filme lá também. Qual filme? O filme que tem a máquina do Zohar. Nossa, eu nunca vi esse filme. É muito antigo. Big, pode ser? Não sei, gata, não sei que filme que é esse. Meu irmão é louco com esse filme, eu vou perguntar e vou te falar. O que é a máquina do Zohar? Nunca ouvi falar disso. Que louco. Não, que aí saía, tipo, Daily Fortune, tipo... Caraca, sério? Que você clica na máquina. Tanto que nos Estados Unidos tem e você meio... Eu acho, agora eu preciso confirmar, mas eu acho que você só pode pegar depois dos 18 anos. Não, a Cabala tinha essa teoria que você só podia estudar depois de 40 anos, tinha que ser judeu e homem, né? Então, tem essa história. Conta aí desde o começo. Porque esse negócio, eu não sei muito bem a origem da Cabala, né? Por conta dessa questão do... Enfim, conta o que é exatamente, na real. O primeiro cabalista foi isso que eu te falei, foi Abraão Patriarca, que existiu também até essa questão do tempo... É muito complexa, tá? Porque tem o tempo em relação à criação do universo, tem o tempo em relação à criação de Adão e Eva. É super complexo, não vamos entrar nisso, mas 3, 4 mil anos atrás, Abraão, patriarca, foi o primeiro cabalista e o primeiro astrólogo. Então existe há muito tempo. A Cabala nasceu junto com a criação do mundo, tá? Inclusive ela explica a criação do mundo. É o DNA da criação, porque quando você entende o DNA da criação, você entende tudo que existe, porque tudo veio da criação. Então quando você entende qual foi a estrutura da criação, qual foi o sistema da criação, que é de fato o DNA, né? Você entende como tudo funciona. Então a Cabala explica a criação do universo, por quê das coisas, tá? Que é diferente de talvez outras filosofias ou até religiões, que meio que explica como que faz, né? Mas não explica por quê. Aqui, ó, por quê. A Cabala explica por quê. Que aí faz toda a diferença, tá? Mas peraí, vamos voltar. Então, o que acontece? Cara, antes dos fundadores do Cabala Center, né? Que era a Karen e o Ravi Berg, tiveram outros antes deles, mas eles foram que fizeram assim um turning point da mudança de quem podia estudar Cabala. Na verdade, quem fez essa grande mudança foi a Karen Berg, que possibilitou que mulheres estudassem a Cabala e que pessoas que não fossem judeus estudassem a Cabala, porque até então, antes dela era só judeu. Antes dela eram só judeus que podiam estudar, acima de 40 anos, e homens, porque eles diziam que se você estudasse a Cabala, você ficava louco. Eu entendo. A humanidade poderia não estar preparada para isso, porque, de fato, é uma sabedoria revolucionária. Revolucionária. Tipo, sabe quando você fala... Inclusive o filme Matrix, sabe o filme Matrix? Sim. Os autores, que na verdade são autoras agora, né? Elas estudaram 3 anos de Cabala antes de escrever o filme. Esse filme é genial. Então, depois que você assiste, depois que você despertou, digamos assim, é outro filme, é totalmente cabalista, né? Porque os autores, eles se basearam no roteiro na Cabala, porque eles estudaram Cabala 3 anos e depois escreveram o filme. Uau, Então, o que é a Matrix? A Matrix nós vivemos nesse mundo robotizado, onde somos robozinhos. E o que é a Cabala? Ela faz você sair da Matrix, ou seja, você dominar a Matrix, sair desse sistema robótico. Porque o sistema robótico é um sistema do ego, tá? Só que o ego não é exatamente o ego que a gente acha que é. Então, assim, é muito complexo, tá? Pode ser simples, mas pode também ser bem complexo.
Mas eu me perdi aqui, não estava falando. Tá, a Karen Berg. A Karen Berg entrou e falou, não, a gente tem que abrir essa sabedoria para todo mundo. E ela sofreu muito por isso, porque, obviamente, toda a comunidade judaica foi contra ela, né? Ela sofreu, de fato, difamações verbais e físicas. Tipo, bateram nela, falou, você tá louca. E ela lutou por isso. Não, ela é americana. Tá. Mas com família em Israel, ela e o Karen Berg, americanos os dois. Tá. É uma instituição que começou nos Estados Unidos, né? Estados Unidos e Israel e Estados Unidos. E por causa dela que hoje eu posso estudar. Por causa dela que hoje eu estou aqui falando com você, porque se não fosse ela, ia estar fechado ainda. Então... Diga. Não, eu queria entender um pouco assim a base da Cabala, tá. né? É uma filosofia, ela traz a numerologia, a astrologia como ferramenta. Como que ela te ajudou, assim, vamos lá, de maneira prática? Tá, então, é revolucionário, tá? É uma tecnologia. É uma tecnologia. Como eu te falei, a Cabala explica o porquê que o universo foi criado e como ele foi criado, ou seja, o DNA da criação do universo. Então, da mesma forma que você vê, né, o código genoma, que se você... Da mesma forma que é criado um alimento transgênico, que você vai lá e manipula o DNA e você cria uma maçã grande, uma maçã vermelha, uma maçã linda, você manipula o DNA, né? Mas você entende o DNA, você sabe, isso aqui é sobre a cor, aqui é sobre o tamanho, então vamos lá mexer nas coisas. Então, os cabalistas, eles, através, né, de almas muito elevadas canalizaram, tipo Abraão, Moisés, né, os patriarcas, eles canalizaram essa sabedoria através de inspiração divina, muitos deles, através de inspiração divina, e decodificaram a criação do universo. Então, entenderam qual que era o DNA da criação do universo. Então, quando você olha o DNA, você sabe tudo, como que aconteceu e como que vai se desdobrar, porque é a semente. Então, quando você entende a semente, você sabe que vai nascer, tá? Então, quando eu digo que é uma tecnologia, existe um sistema por trás de tudo, existe um sistema inteligente por trás de tudo, e os cabalistas estudam e explicam qual é esse sistema. Então, no momento que você entende esse sistema, você sabe, quando eu uso essa palavra manipular, parece que é tipo, vou fazer um truque aqui e me passar em cima para onde você... Não. Quando eu digo manipular, é sempre pro bem, tá? Porque, obviamente, a gente está aqui para ser como Deus, a gente está aqui para compartilhar, a gente está aqui para entender que somos todos um, né? Sim. Inclusive, a criação do universo, como eu te falei, que eu não falei ainda, mas a criação do universo tem a ver com o Big Bang, né? Que os cabalistas já explicavam há 4.000 anos, algo que os cientistas descobriram agora, que é igualzinho, né? Os cabalistas explicam a criação do universo igualzinho os cientistas explicam, né? O Big Bang, que foi essa grande explosão. Então, antes a gente era uma coisa só, a gente era uma grande alma. Então, o mundo físico existiu para que existisse uma ilusão de separação entre nós, né? Por isso que as coisas são físicas agora, mas, na verdade, a gente é uma grande alma, tá? Então, quando eu digo que os cabalistas sabem manipular, é sempre pro bem, né? Porque senão você estaria... Não tem coerção no sistema. Sabem jogar, né? A Matrix, tipo assim... Exato. Sabem jogar. Sim, porque sabe decodificar. Né? É um programador. É o programador da Matrix. Então, quando você entende a programação da Matrix, você sabe mexer na programação. Exatamente. Entendeu? Aí você cria. E aí é o autoconhecimento. O autoconhecimento é uma grande ferramenta. Aí que vem a astrologia. Entendeu? A astrologia vem disso. E não é só astrologia, existem meditações também, existem as letras, como você perguntou, letras e números, né? Sim. Letras e números têm um enorme papel nessa tecnologia, porque elas são inteligências, tá? São energias inteligentes. Números e letras são energias inteligentes. Os cabalistas dizem que o mundo foi criado pelas letras, assim como um código genético tem o GTM. Como é que é? GTM, né? Como é que é o código genético mesmo? Tem aquelas letras, são 3 letras ou 4 letras, agora eu não sei, gente, desculpa. Mas eu não sei. São letras, né? Então, da mesma forma, as letras hebraicas são o código da criação, tá? E cada letra tem um valor numérico. Não só isso, a forma das letras também tem um significado. Então, elas são os blocos de construção do mundo físico. E elas são energias inteligentes, então elas são frequências, assim como um código de barra. Quando você passa o laser, você passa o laser num código de barra, o QR Code também. O QR Code é uma imagem que passa uma informação. Sim. As letras hebraicas são isso, são imagens que passam informação. Sim. São imagens sábias, né? Uma energia inteligente. E elas são códigos, tá? E o número é a mesma coisa. A letra tem número também. E os números decodificam a essência também da palavra, do objeto. A questão da comunicação é divina. A Cabala explica que a comunicação é divina. Só o ser humano tem essa capacidade de usar a comunicação como um meio divino. Por isso que as letras estão ligadas com uma conexão divina.
tá? Letras e nomes. Sim. Porque nomes são formações de letras, né? Então, o nome ele está totalmente ligado com a alma da pessoa, porque nome é Shem, alma é Shema. Então, Shem está dentro de Shema. Então, o nome está dentro da alma. O nome é a essência da alma. A questão das letras e de nomes e da linguagem, a comunicação como um todo, é uma comunicação divina que só o humano tem a capacidade de se conectar. Por isso que, às vezes, você lê coisas, né, vê números repetidos, a falar é anjo. Por quê? Porque números e letras e comunicação, nomes, são uma comunicação com o divino. E só o ser humano tem essa habilidade. Animais, por exemplo, não tem. Entendeu? Por isso que o humano, né, tem a capacidade de se tornar como Deus, porque ele tem a possibilidade, através do livre-arbítrio, de escolher. Isso... Quer fazer alguma pergunta? Quero, sobre o livre-arbítrio, né? Que é algo que você falou que tinha algo interessante para contar pra gente. O que você acha, né? Porque eu acho que o livre-arbítrio, ele é uma grande questão. E eu acho que ele... Isso é uma coisa que talvez em vários lugares eles não cheguem no mesmo ponto, né? Eles quem? As filosofias? Ou espiritualidades? Interessante. Tem muitas opiniões distintas sobre livre-arbítrio, né? Destino, não destino, escolha, enfim. É muito importante. Realidades paralelas. Boa. A Kabbalah fala que sim, existem realidades paralelas, existem universos paralelos, a sua vida é um filme, mas existem outros filmes que poderiam ser a sua vida também. Depende de como você está usando o seu livre-arbítrio, tá? Existem universos paralelos, sim. Então, a gente podia estar aqui agora em São Paulo, ou a gente podia estar, por exemplo, não sei, no Vietnã fazendo a mesma coisa, ou em Paris fazendo a mesma coisa. Poderíamos ser milionárias fazendo isso em Paris, ou poderíamos estar, não sei, talvez um pouco mais... E aí você pode saltar? Tem um bang jump pra ir pra essa Então, realidade? gata, então, na verdade, tudo é uma ilusão, né? Vamos lá, você quer ser hardcore aqui nessa Eu quero, então, eu quero lá. tudo. Tudo é uma ilusão, tá? Sim. O mundo físico é uma ilusão. Porque tudo é átomo, tudo é energia, né? Isso aqui é uma projeção, é que nem a Matrix, é uma projeção, tá? É uma projeção de energia, uma projeção de consciência. Tá? Então, o mundo físico, a Kabbalah explica que é só 1% da realidade. O mundo físico é um reflexo do mundo espiritual, que é 99% da realidade, onde tudo é energia. O físico existe sim, mas ele é um reflexo do espiritual. Tá? O físico é um reflexo do espiritual. Então, quando a sua consciência é muito forte, por isso que a gente... Não eu, né? Assim, gente, eu não sou nada sozinha, tá? É importante falar isso. Eu não sou nada sozinha, eu só estou aqui, só faço meu trabalho porque eu estou ligada com os meus professores, eu estou ligada com a linhagem dos cabalistas, e a Kabbalah é uma tecnologia, né? A tecnologia da Kabbalah, ela existe e ela precisa que você esteja ligado com a linhagem dos cabalistas, tá? Uma pessoa sozinha não dá, e não dá para estudar a Kabbalah sozinha, tá? Precisa do professor. É um sistema que precisa você sempre ter um professor. Meus professores têm professores, eu tenho professor, todo mundo tem professor, porque também a sabedoria passa, tudo é energia, né? Então a voz, quando você passa a sabedoria pela voz, é como se estivesse passando a sua alma para o aluno. Então é necessário e crucial que você tenha um professor. E a gente se liga muito com os cabalistas que vieram antes de nós. Por exemplo, Jesus era um cabalista, tá? Não sei se vocês sabiam disso, também não estou sendo polêmica aqui agora. Jesus era um cabalista. Jesus estudava Kabbalah, ensinava Kabbalah. Jesus era judeu, né? Como você sabe. E o ensinamento dele, tipo, ama o próximo como a si mesmo, é o que está escrito no Zohar. Isso é a grande, né? Como é que fala isso? Às vezes eu não sei falar mais português. É o objetivo maior, né? É a gente chegar nesse lugar, o meu próximo como a si mesmo, que era algo que Jesus falava. Isso é Zohar, isso é o nosso estudo. Mas eu me perdi totalmente. Qual foi a sua pergunta? Do livre-arbítrio, né? Tá. Então, por isso que a astrologia é muito importante para você se conhecer, tá? A gente não tem controle sobre o que acontece sobre nós, mas a gente tem controle sobre como a gente responde sobre aquilo. Aí entra o livre-arbítrio, tá? Sim. Só que assim, a gente é condicionado a agir pelo ego, tá? E aí eu acho que o livre-arbítrio... Vê se eu tô errada, mas o que eu penso que... E aí, quando você tá nessa situação, você tem a opção dual de agir pelo ego ou agir pela consciência. E aí que mora o seu livre-arbítrio. Exatamente. Agir no inconsciente, no fácil, no que o seu inconsciente te traz como solução. Ou... Você tá dizendo inconsciente, você usa inconsciente como ego? Inconsciente no sentido daquilo que já está pré-programado, exato, né? Nesse programa que a gente é tecnológico, está pré-programado, você nem pensa, né? Você está ali no inconsciente, no automático. Exato.
E aí, quando você começa a descobrir que você tem poder sobre essa programação, você põe o pé pra trás e fala, pera, eu vou observar onde eu tô, quais são meus programas. Exato. E o que a minha consciência diz. Aí você tem a dualidade do livre-arbítrio. Pera, Exato. né? Exatamente, exatamente. O livre-arbítrio vem onde você pode tomar uma decisão, né? Não é sobre as coisas que acontecem com você, mas é sobre como você se comporta perante aquilo. É na decisão de como se comportar perante aquilo. Então, na verdade, olha que interessante, a Kabbalah fala que nem existe livre-arbítrio. Existe o único não existe livre-arbítrio de você escolher o ego ou escolher a tua alma. O único livre-arbítrio que existe é você escolher a alma, porque o ego é automático. Ah, que interessante, que lindo isso. E aí o mapa, ele te explica onde estão essas forças em você. Entendeu? O que te puxa, como o teu ego te puxa. Porque a gente acredita em vidas passadas, na Kabbalah, né? Então você já tem um histórico, que é tipo, é o que você já conhece, então já é familiar para você, já é o natural para você, você já tem certos medos, você já tem certas formas de se comportar, porque já criou ali, né? Programas através de experiências. Exato. Então, no mapa a gente identifica isso. Qual que é a probabilidade de você agir dessa forma? Como é que o ego te puxa, né? Aonde o ego te puxa, aonde o ego te limita, porque o ego é sempre limitante. Então, a gente consegue identificar essas influências no mapa. Então, o trabalho do astrólogo cabalístico é mostrar para a pessoa onde estão exatamente essas duas forças. Onde está o potencial dela, como ela pode despertar as energias positivas que ela tem de potencial, e onde está o ego dela. Entendeu? Sim, os desafios. Os desafios, onde ela tem padrões, onde ela age com padrões limitantes. A gente identifica isso. E aí, ela vai usar essas informações para, quando acontecer alguma coisa, ela poder tomar uma decisão proativa vinda da alma e não vinda do ego. Desta forma, ela vai criando a realidade dela. Tá? E a forma da gente sair da Matrix, a gente criar a nossa própria realidade. Estamos aqui para criar a nossa própria realidade. Só que não é tão fácil, tá? E a partir do desejo da alma e não do desejo do ego. Exato. Né? Exato, mas é muito tricky, tá? Porque o que acontece? O ego, ele investe 90% da força dele em se esconder, tá? É por isso que é muito difícil. Porque a gente sempre tem desculpa. Tá? E cada pessoa tem um tipo de ego diferente, não é um óbvio. Eu sempre dou esse exemplo, não sei quem me escuta aqui, eu sempre dou esse exemplo. Não é tipo assim, não vou emprestar a minha caneca pra você, tá? Isso é óbvio, tá? Isso é óbvio. Não é nem isso, às vezes você tem que fazer isso. Então, assim, o ego não é óbvio, tá? E não é óbvio. E a gente chama o ego de oponente, né? Que é aquilo que quer te limitar, que é aquilo que quer pôr medo em você, que é aquilo que é o ego que não quer que você faça o que tem que fazer. E é o jogo dele. A gente tá aqui jogando esse jogo. Ele tá sempre puxando a gente tem sempre que identificá-lo pra poder superá-lo. Tá? E dessa forma a gente sai da Matrix. Dessa forma a gente cria cria milagres, geralmente. E por isso, sim, que eu sou uma alucinada pela meditação. Porque eu acho que a meditação é o que te permite ter essa consciência. Sim. O meditar, o silenciar e o observar é quando você olha e fala assim, tá, isso é minha mente que tá me contando essa historinha, isso é a emoção que eu tô sentindo a partir do que a minha mente diz ou do que a situação tá me gerando, e eu sou a pessoa que tô observando. O eu, né, a consciência, a alma, a luz, o eu superior, o nome que a gente quiser dar pra nossa alma, ela observa. Então, se ela observa, eu não posso ser a minha mente, eu não posso ser a minha emoção. E aí, nesse momento, eu consigo discernir, né? Eu consigo ter um distanciamento, porque o que acontece, eu tive muita crise de ansiedade, tive depressão, eu acho que, honestamente, todo mundo que entrou no mundo espiritual foi pro buraco em algum momento pra poder sair. E a gente trabalha com isso porque a gente encontrou um caminho e a gente quer falar para as pessoas, ei, tem lugar, tem salvação, tem uma maneira de sair desse buraco. E se chama autoconhecimento, autoobservação. E para mim, o que me pegava, eu tava falando na outra entrevista, cara, eu me olhava no espelho e eu falava, tem uma pessoa falando, um pedaço de mim que fala A, e sobre o mesmo tema tem um pedaço de mim que fala B, eu tô enlouquecida, o que é verdade? Acho que nada é verdade hoje em dia, assim, né? São partes a serem observadas nossas de um lugar distante para que você possa ter uma atitude da sua alma. Então, quando a gente se distancia do que a gente pensa e do que a gente sente, a gente entende que tem um lugar amoroso dentro da gente, em paz, que tá observando tudo isso. Mas a gente só consegue chegar nesse lugar quando a gente silencia. E quando a gente tem o conhecimento de que a gente não é o nosso pensamento e a nossa emoção. Né? Então eu acho que é isso que eu acho legal, que cada um tem uma experiência, mas quando a gente encontra esse lugar interno, né, de paz, a gente fala, tá, seja pela Kabbalah, seja pela astrologia, seja pelos registros akáshicos, que foi a maneira que eu encontrei isso, a gente vai encontrando esse lugar de
começar a ter poder e autonomia, porque eu acho que isso de sair da Matrix é sair desse lugar inconsciente de repetição de padrão, de que toda a sociedade faz e todo mundo diz que é o correto, e você ter autonomia de falar, pera, tá, isso é o correto, isso é o que dizem ser o correto, isso é o que a minha alma diz e é o potencial que eu tenho pra fazer e pra realizar. E aí eu me empodero e eu saio desse sistema, né? Esse lugar de sair da Matrix pra mim é muito esse lugar de me empoderar na minha própria força de criar minha própria realidade a partir do que a minha alma deseja, certo? Exato. E me fala uma coisa, como que funciona a leitura de mapa na parte prática, assim, do mapa astral com o cabalístico? Como que você integra os dois? Porque o mapa astral a gente tem lá a mandala, tem os graus, os signos, tudo mais. Acho que as pessoas estão um pouco mais acostumadas com essa leitura, mas como que funciona quando a gente inclui a cabala? Isso tem também, né? A base é essa, o mapa é o mesmo, mas a gente tem um adicional. Primeiro que a gente sempre conta muito vidas passadas. Vidas passadas são importantíssimas para essa leitura. Dentro do mapa? Dentro do mapa. Tá. Porque assim, a pessoa às vezes ela tem, né, bloqueios, medos e ela não sabe de onde vem. Então, de fato, a maioria dessas coisas vem de vidas passadas. Então, a gente vê vidas passadas, mas além disso, a gente vê também a semana que a pessoa nasceu, que é a semana da porção do Zohar, que também tem uma energia adicional, que diz muito sobre a alma dela, que diz muito sobre o que ela veio fazer aqui, e também ajuda a decodificar o mapa. É um monte de sinapses que a gente faz para entender o que o mapa está querendo dizer, tá? Entendendo qual a porção que ela nasceu. Às vezes também o signo gregoriano não é o signo cabalístico, porque a cabala segue o ciclo da lua, né? É uma mistura do sol com a lua, mas é o ciclo da lua. Então, às vezes, o signo dela, talvez o signo não seja o Sagitário, a cabala. Não tem isso também. Quando você fez meu mapa, eu não é. Hã? Quando você fez o meu mapa, a gente vê, tem que ver, eu não lembro sabe. agora. Eu não lembro agora. Mas tem que ver o dia da lua que ela nasceu, o que aconteceu naquele dia, tudo isso. E a forma, assim, como a forma que você lê o mapa, como eu estudo bastante, as sinapses são diferentes, entendeu? A forma da leitura é diferente, porque a gente sempre entende que tem um oponente, a gente identifica um oponente da pessoa. Isso tudo dentro do próprio mapa astrológico? Sim. Ou existe uma nova ferramenta? Existe a ferramenta de saber qual foi o aniversário cabalístico dela. Ah, tá. Já é uma outra maneira de ver. A gente junta tudo. E aí tem a parte de canalização de intuição sua. Tem, claro, tem. Só que como eu estudo muito a cabala, a minha leitura já vem com muita coisa embutida de cabala quando eu vou ler. Entendeu? Então, quando eu faço essa né, quando tem essa inspiração divina, já vem com todas as informações, entendeu? Sim. Então tem a energia do Zohar, tem o dia que ela nasceu, o que aconteceu naquele dia, se tem outros cabalistas que também estão ligados naquele dia. Tem várias informações que influenciam a leitura. Sei. É muito legal. E me fala uma coisa, sobre o Zohar, é um livro que qualquer um pode ler? É um livro que você aconselha? Porque assim, eu tô com muita vontade de ler, na verdade. Super eu vi que você postou. Não, então, o que você falou é muito interessante, né? Você falou sobre como a gente... Então, o que acontece? Então, os seres humanos não sabem, tá? Vamos falar sobre Era de Aquário? Acaba que eu misturo tudo. Vamos! Mas que tem a ver com essa resposta, que é o seguinte, os seres humanos, você sabe disso, que você é uma pessoa espiritual, mas os seres humanos não sabem que eles não foram feitos para viver num estresse. As pessoas não sabem que isso não é o objetivo nosso aqui. Por isso que eu moro na Bahia, as pessoas me questionam, cara. Eu falei, tô com saudade da minha rede. Eu acho que você é bem sagitariana mesmo. Cara de Sagitário. Com saudade da minha rede, da minha cachorra. Mas eu venho aqui com muito amor também. Bem sagitariana, amo. Então, não, isso tá errado. Não é pra ser assim. Então, não é pra você ter estresse. Quer dizer, estresse é uma coisa positiva, mas depois a gente fala sobre isso, tá? Mas não é pra você viver nervoso, viver depressivo, viver com raiva. Não é isso, tá errado. Não é normal, Não né? é normal, exatamente. Tá? Alguma coisa tá errada. Uma coisa eu acho muito legal, porque eu amo observar palavras, né? E normal vem de norma, que vem dentro dessa matrix, né? Do que você se encaixa. E natural vem da natureza. Qual que é a natureza humana? Então, ser normal não é ser natural. Não é dentro da nossa natureza, né? Boa. Eu amo isso, assim, porque quando me questionam muito, eu falo, calma, a gente precisa voltar pro natural. Por isso que a minha linhagem hoje, eu tô indo muito pelo caminho xamânico, indígena, eu moro em terreno indígena, amo essa cultura, legal. Porque eu acho que é pra aí que a gente vai encontrar essa libertação também da Matrix.
Sim, natureza, com certeza. É muito inteligente, né, a natureza. É, muito. Mas, desculpa que eu te interrompi, porque eu amo essa expressão. Eu acho que ela abre a cabeça, assim. Sim, faz total sentido. Então, a gente não foi feito pra ter depressão. Então, a gente não foi feito pra isso. Então, tá errado. Se você está com depressão, se você tá mal, alguma coisa tá errada. Tá desalinhado. Você não tá na frequência correta. E eu digo isso por quê? Porque eu já tive tudo isso, né? Eu já tive todos os problemas do mundo até eu descobrir a Cabala e fazer, obviamente, com muito trabalho, tá, gente? Não é de graça, não é do nada. Nem do dia o pra Zohar noite. é uma ferramenta muito poderosa. Acho que é a mais poderosa da Cabala para a gente se alinhar na nossa frequência com a frequência da alma. Que nem a meditação. Só que diferente, porque é uma outra ferramenta, tá? Então, o Zohar, por exemplo, ler o Zohar, passar os olhos no Zohar. O Zohar é um livro que está em forma de livro, mas na verdade ele está explicando todas as informações da criação do mundo até o final da criação do mundo. É uma coisa inteligente, tá? Em forma de livro, é uma energia em forma de livro. Então, você passar os olhos no Zohar, você estudar o Zohar, ele ajuda a sintonizar, afinar a tua frequência na frequência da alma. E essa frequência da alma é uma frequência que é paz. É uma frequência que é plena, é uma frequência que está alerta, que também não é, tipo, quando eu falo... tem uma coisa um pouco difícil, tá? Um pouco difícil de entender, que é o seguinte, os cabalistas não falam que você, para ser uma pessoa espiritual, precisa ir morar na montanha, tá? A gente não fala isso. Mas é você ter paz dentro do que você faz, mesmo morando na cidade, mas a gente foi feito para chegar nesse lugar onde as coisas fluem, onde a gente tem paz, onde as coisas acontecem para o bem, onde a gente tem surpresa boa. Isso é o destino do ser humano na Terra. Só que por que não estamos aí? Porque a maioria das pessoas é totalmente dominada pelo ego, tá? E a Cabala nos dá ferramentas e sabedoria para atingir este lugar, que é um lugar de plenitude, paz e coisas boas. E milagres também, tá? Eu sei que é difícil falar sobre isso, que também parece uma coisa meio, meio religiosa, milagres. Mas, cara, existe. Eu sei porque eu tô nesse caminho há 15 anos, eu já vi milhares de coisas que a ciência não explica. Assim como o fósforo que acende Exato, sozinho, esse foi o primeiro. né? Eu nem estava na Cabala ainda. Não, e a autobiografia de um yogi é um... Esse cara Esse livro, assim, você olha e fala, não é possível que eu vivo no mesmo mundo que essa pessoa viveu e que ele acessava essas mágicas, né? Um negócio muito surreal. Mas a Cabala é mágica também, tá? Boto fé. Acho que quando você acessa essa frequência, independente da religião, da doutrina, da espiritualidade que você acessa mágica, você acessa curas surreais, assim, né? Então, você tá aberto pra esse lugar. Primeiro você precisa acreditar que essa mágica pode existir. Com certeza. A gente fé. Não, boa colocação. A Cabala tem uma linguagem específica, tá? A gente sempre usa linguagem, a gente sempre fala sobre conceitos. A Cabala são conceitos. E tem um conceito que a gente chama de certeza, tá? Isso que você talvez tá falando de fé, a gente chama de certeza. E é um conceito muito importante, é crucial também, uma das bases da Cabala é a certeza. Quando você tem certeza, acontece. Só que não dá pra você forçar, né? Você precisa de fato ter certeza. Não, certeza você não força. Mas é certeza. Você pode, no máximo, observar os bloqueios que te impedem de ter essa certeza, trabalhar isso. Sim. Né? Forçar, trabalhar, praticar. Trabalhar, agir. Mas quando você tem, acontece. Por quê? Porque é consciência. Porque a consciência cria a realidade. Eu conto sempre de um dia que, pra mim, foi um dia muito mágico, que eu tava pra lançar meu curso de meditação. E eu fiz o mantra do Ganesha de manhã. Eu adoro mantras. E eu fiz o mantra do Ganesha sem nenhuma pretensão. Mas na minha cabeça inconsciente tava, como que eu vou lançar esse curso se eu tô sem grana? Tipo, eu precisava de um X de reais. Passou o tempo e tal. Fui trabalhar, fiz um mantra pra Ganesha e tal. Voltei pra casa na hora... Eu amo Ganesha. Sou apaixonada nele. Meu animal preferido desde que eu sou criança era um elefante. Depois que eu fui conhecer Ganesha e tal, sempre fui alucinada com elefante. Sempre meus primeiros desenhos eram elefantes. É um ótimo animal pra milagres. Aí, ó. Gente, eu sou apaixonada. Né? Fico até arrepiada. Eu amo o Ganesha. Enfim. E aí, à noite, meu pai me liga e fala assim, Júlia... Meu pai, tipo assim, não é uma pessoa que me liga pra me oferecer dinheiro. Eu sempre tive uma relação com o dinheiro dele pagar o que precisava, mas não é uma coisa de, me dá dinheiro. Nunca foi essa relação de eu pedir ou ele me ligar pra dar. Era datas específicas, o que precisava, estudo, escola e tal, e é isso. Ele me ligou à noite e falou, Júlia, eu tava aqui pensando e eu acho que você tinha que lançar esse curso, então eu queria te oferecer pra pagar pra você lançar esse curso. Eu falei, o quê?
Tipo, oi? Da onde? Quando? Como? Como que você ficou sabendo? Ele nem sabia, assim, que o curso estava pronto, Então que você estava criou, né, lançado. isso? Nada. E aí esse dia me trouxe muito isso, do quanto que E eu não tinha, eu acho que conscientemente eu nem tinha certeza, sabe? Era só tipo, poxa, se for pra eu lançar, se for pra acontecer... O universo te deu um sinal, né? E eu Mostrou não pra você. lancei. Ah, por quê? Porque eu tava num momento de muita mudança. Tinha acabado de voltar de Barcelona, eu morei 7 anos lá. E Você conheceu a Lu lá? Porque não, você já conhecia a Lu, Eu né? conheci a Lu aqui, do clube. Mas você morou com ela lá, tipo, a mesma Morei época? lá, morei. A gente morou juntas lá. Juntas, assim, né? Na mesma época, a gente era amiga de lá também. E aí... O que eu ia falar? Até esqueci agora. Você não lançou o curso, Não por quê? lancei. Porque eu tinha acabado de voltar pro Brasil, tava numa fase muito frágil minha. Porque isso que você falou, né? Quando eu fui morar fora, eu descobri uma outra Júlia, porque toda Júlia... Sabe que o Kabbalah fala que você ganha uma outra reencarnação, né? Quando você vai morar fora, você ganha uma outra nova alma. Olha, eu fico arrepiada, assim, porque eu acho que todo mundo deveria morar fora, em qualquer lugar que você esteja longe das crenças da sociedade e familiar. Total. Porque quando eu cheguei lá, eu me descobri uma nova Júlia, assim, tipo, tanto que voltar pro Brasil foi estranho voltar a falar português, porque o português já não era eu. Eu me identificava comigo falando espanhol. Então a Júlia, pra mim... Pode ser que você morou na Espanha também, outra vida. Com certeza absoluta. Acessei muitas coisas lá, muitas. Então, assim, eu voltei pra cá, eu precisei... Foi quase que renascimento mesmo, de me renascer. Então, eu tava num momento muito vulnerável, muito frágil. Então, eu não tive coragem, não tive força. É muito desafiador, né? A gente, tá aqui no podcast, tá falando, tá se expondo na internet, falando da sua espiritualidade, falando da sua vida. Mas a partir do momento que você consegue falar isso, é porque você já superou no sentido de tá bem pra falar disso. Totalmente. Porque é muito desafiador você expor sua vida, suas vulnerabilidades, seus medos, suas angústias. Então, eu tava nesse momento muito frágil. Eu não tinha forças pra lançar. Entendi. E até tentei lançar depois, mas aí já tem coisa que você já não acredita tanto que você falou no curso, sabe? Mas as meditações são maravilhosas, então quem sabe eu vou Suas lançar meditações são ótimas. as meditações são boas. Interessante, amor. Tá. A gente pulou agora da Era de Aquário. A Era de Aquário. Importantíssimo. Então, a Era de Aquário é uma coisa que... Essa Era de Aquário já era falada por cabalistas. Acho que o primeiro que falou foi o Rabbi Abraham Azulay. Eu não sei exatamente quando que ele viveu, mas foi séculos atrás, talvez, não sei exatamente, tá? Mas faz bastante tempo. E ele já falava que perto dos anos 2000, a gente ia entrar na Era de Aquário. E a Era de Aquário, uma das grandes características dela era que a Kabbalah estaria aberta para o mundo inteiro. A espiritualidade como um todo, mas a Kabbalah, né, que era a vertente dele, estaria aberta para todo mundo. E, de fato, foi o que aconteceu, né? Porque, como eu te falei, a Karen Berg, ela abriu a Kabbalah para todo mundo, porque 50 anos atrás a gente não poderia estudar. Nossa, só 50 anos. Eu acho que nada. sim, 50 anos. É nada. Né? E isso que ela sofreu muito para que isso acontecesse, hein? Então, a Era de Aquário é uma era onde as pessoas estamos já entramos, tá? Isso acho que o grande marco da Era de Aquário foi na conjunção de Júpiter com Saturno em Aquário, que aconteceu em 2021, eu acho, tá? Posso estar errada. Mas agora, e agora a gente vai ter agora Plutão que vai entrar em Aquário nesse ano, que agora vai ser um boom, tá? Aquário é sobre ideias revolucionárias, né? Aquário é sobre espiritualidade, é sobre futuro, é sobre novas coisas, é sobre... Aquário é meio doido, assim, nesse sentido. É sobre estar aberto a novas filosofias, um pensamento, a sabedoria, sobre pensamento, sabedoria, filosofia, né? quebra de crença total, crenças novas, E essa Era de Aquário é a que vai dar permissão pra gente falar sobre isso mais naturalmente. As pessoas vão estar abertas. Existe um maior interesse, você está percebendo, né? Cada vez mais pessoas estão interessadas por astrologia, por espiritualidade como um todo. Não era assim antes, né? Não é? A gente ia escondido há quanto? 10 anos atrás? Exatamente, a gente ia escondido. Atrás? Exatamente. Então, eu conversei isso com outras pessoas e todo mundo queria, mas não me deixava. Porque Era de Aquário agora, teve esse marco agora. Foi agora que entrou. Agora entrou de vez, entendeu? E agora vai entrar mais ainda quando o Plutão entrar em Aquário, que vai ser em março. Vai ficar 3 meses, em 2014 vai entrar direto e agora vai bombar, amor, você não dá neném. Né? Ai, que delícia. Mas peraí, calma. Porque olha só,
Calma. Quando eu escrevi sobre a Era de Aquário, que eu escrevi, foi a primeira matéria para Harper's Bazaar, dizendo que a gente estava entrando na Era de Aquário, foi meu chacota, eu fui meio chacotada por outros astrólogos, que falaram, como assim, Era de Aquário, que absurdo, o que é, as pessoas vão sair voando. Não, galera, não é isso, tá? Primeiro que assim, eu entendo outros astrólogos talvez não terem concordado comigo no primeiro momento, que agora todo mundo concorda, mas no primeiro momento não concordaram, tá? Mas por quê? Porque é especificamente na linhagem da Cabala que se falava que estávamos entrando na Era de Aquário. Então, talvez eles não tinham essa referência, então talvez não concordaram comigo no primeiro momento, mas hoje todo mundo concorda, Sim, tá? Estamos entrando, e é meio óbvio, né? Todo É. mundo tá vendo que sim. Mas, Ai, eu me perdi. Ai, caramba, o que eu tava Área falando? de Aquário, as conjunção a partir de março. Eu falei, que maravilha. Você falou, pera, não é tão maravilha assim. Ah, não é tão Aí maravilha você assim? falou, Sim, porque não é que as coisas vão cair do céu, entendeu? Não é que de repente todo mundo vai virar um ser espiritual, não. Porque o outro lado também vai crescer. As pessoas espirituais vão crescer, vai ter mais interesse por coisas espirituais, sim, mas o ego das pessoas continua, entendeu? Então, Sim. e qual que é o lado negativo disso? É revoluções sem razão, rebeliões sem razão, rebeliões violentas, Deus proíba, mas assim, pode acontecer, tá? Sim. E eu acho, não sei se eu tô errada, mas pelo fato disso estar expandindo tão rápido e tão forte, e as pessoas estarem sem esse autoconhecimento, Esse é o problema. ela não sabe lidar esse com é o toda essa problema. energia. Né? Exatamente. E aí Aquilo ela dá vai querer se revoltar, ela vai se rebelar, por qualquer que seja a razão que ela queira se rebelar, e não vai ter objetivo nenhum, entendeu? Sim. Por quê? Porque ela tá totalmente dominada pelo ego dela. Exatamente. Ela não entendeu, ela não tem a sabedoria real, entendeu? Então, assim, é perigoso. Sim. Então, não é quer dizer que a gente tá na área de aquário que tudo vai virar, né, arco-íris e vamos dizer, não, porque as pessoas não estão. E quem não tá alinhado vai ser muito perigoso. É um problema, Sim. tá? Então, assim, as pessoas que estão num caminho espiritual, elas têm que se fortalecer, têm que se juntar, têm que fortalecer pra gente... O que a Kabbalah fala? Existe uma massa crítica. Tá? E, como que o mundo vai mudar? Quando a massa crítica de pessoas é uma balança, a massa crítica de pessoas com consciência correta, a balança cai para esse lado. Aí quando a balança cai para esse lado, a gente ganha o jogo. Entendeu? E ainda não ganhamos. Não, né, amor? Você acha que sim? O que aconteceu não, aqui? Não. Acho que não. Óbvio que não, né? Óbvio que não. Mas eu bem acho, errado. assim, o que eu sinto é que a força espiritual tá 20 vezes mais forte, assim. Tipo, quando você senta pra meditar e, por exemplo, você tá num lugar de servir, por exemplo, nas minhas meditações, tudo isso, o que antes talvez demorasse mais, eu sinto a força da energia. Porque é isso, a gente não tá trabalhando sozinho, né? Tem um campo espiritual sendo trabalhado. Você tá trabalhando dentro do campo da Cabala, eu trabalho dentro de um campo que eu nem sei o nome, mas assim, eu sinto seres que estão me ajudando nesse processo e todo mundo que trabalha espiritualmente tem um campo de energia com muita guiança, que é muito além de nós, né? A gente canaliza, traz informação de outro lugar. Então, eu acredito muito que esse campo de energia que trabalha em conjunto com a gente, ele tá muito mais forte. Tipo, Sim. quem tá aberto a isso, tá recebendo uma força, assim, das coisas sendo empurradas mesmo. Tipo, você precisa ser feito quase como que pra que essa massa crítica possa... expandir mais rapidamente, né? Porque se a gente que já tá nesse universo há mais de 10 anos, digamos assim, o que era antes não tem nada a ver com o que é hoje. Sim, né? não, tá crescendo com certeza. Mas sim, mas o lado não bom também existe, né? Ah, sim, e eu acho que é muito não bom, assim, no sentido de... Estamos muito longe desse lugar da luz, né? Sim, então a gente tem que se fortalecer. A gente tem que se fortalecer. Mas mais importante, a gente tem que estar numa posição de poder, entendeu? Porque tem que ver onde as pessoas de poder, como elas estão. Sim. O que elas pensam, entendeu? Sim. Então, são essas pessoas que estão precisando de luz. E eu acho, assim, só antes, eu queria fazer uma última pergunta pra você sobre a arte, mas eu acho que um tema interessante é esse lugar que a gente fica, né, de raiva de político, de... Você já viu eu falando sobre política? Não, Nunca falo. Eu também não falo. Mas o que eu queria trazer era esse lugar de conseguir emanar amor pra essas pessoas, por mais desafiador que seja. Porque quando a gente tem situações desafiadoras e a gente tem essa raiva coletiva, a gente influencia, né, essa raiva para que esse campo de energia se expanda num lugar de mais raiva, de mais coisas ruins, né? Então, e é o ego, né? Porque no fundo a pessoa se sente... Por que ela sente raiva? A raiva é uma forma de ganhar energia. A raiva, você se sente poderoso com a raiva. Quando você tá com raiva, você se sente muito importante e poderoso, entendeu? Tudo que a pessoa quer é
é canalizar a luz. Tudo que a pessoa quer é se sentir poderoso. A pessoa quer se sentir como Deus. Porque a gente tá aqui pra isso. Só que se você tá fazendo pelo lado errado, entendeu? Ah, que legal. Então assim, você tá com raiva, você lutar, porque você se sente foda, eu vou conseguir fazer o negócio. Só que tá fazendo pela razão errada, entendeu? Exatamente. E exatamente, se você ficar alimentando isso, se você dá bola pra isso, você ficar discutindo isso, você ficar brigando, isso só vai aumentar. É óbvio. É óbvio que vai. Então, assim, a pessoa. Quando ela tá com raiva, ela luta por alguma coisa, ela se sente poderosa, entendeu? Por isso que ela faz isso. Interessante, eu nunca tinha pensado por essa perspectiva. E, de fato, é a maneira equivocada de acessar esse lugar de Deus interno, né? Mas, Odi, antes da gente finalizar, eu queria muito falar sobre a questão artista, porque eu acredito muito que a nossa mediunidade, a nossa espiritualidade, ela tá 100% conectada com a nossa arte, que é a expressão da nossa alma. Então, eu queria só saber um pouquinho de como que você trabalha com isso, como que isso reverbera para você com todo o seu tema de autoconhecimento. Tudo tem energia, né? Tudo é energia, inclusive essa mesa, esse telefone, isso aqui, tudo emana, né, uma vibração. Sim. Aí a arte é um objeto, né? Uma pintura é um objeto, e ela tem uma energia, ela tem uma frequência nela. E eu, como uma pessoa espiritual que sei que estou aqui para contribuir com o mundo, para agregar valor no mundo, a minha vontade, o meu desejo quando eu crio é que aquele objeto emane uma energia positiva, tá? Essa é o que eu, sem dizer não sobre outras pessoas, mas o que eu quero é isso. O que eu quero é que o que eu crie se reverbere como algo positivo. Então eu sempre ponho um pensamento, uma consciência, um conceito cabalístico espiritual dentro do que eu estou criando, para que quem quer que seja que tenha aquela obra, onde quer que seja que aquilo esteja, que traga coisas boas, ou traga um conceito, que tenha um conceito por trás e crie coisas boas para a pessoa. Agora tem a questão da canalização, né, que a gente não pensar enquanto está criando. Existem várias formas de criar uma arte. Existe um desenho que é totalmente técnico e existe o outro que é canalizado, né? E aí é outra coisa. Isso é muito interessante, porque quando você canaliza e não pensa, significa que você está totalmente alinhado com o pensamento divino, né? Isso é muito interessante. Tem isso, né? A canalização. Tem, total. E eu acho isso. Hoje em dia, o meu trabalho, né? O curso que eu tenho, o curso online, eu tenho um curso online de aquarela e desbloqueio criativo. A técnica que eu mais gosto de usar é a aquarela. E acho que ela tem uma fluidez para trabalhar esse fluxo divino muito forte. E ela é água. Então, a gente está trabalhando com um elemento eletromagnético, elemento do nosso corpo, do nosso inconsciente, das nossas emoções ali no papel. Que técnica que você usa mais? Várias. Várias, você é mais aberto. Eu uso aquarela também, óleo, eu uso caseína. Você várias. Gosta de tudo. Eu sou meio monotemática. Até vou para outras técnicas. Eu adoro aquarela. Eu vou para outras técnicas. Até esses dias eu tava fazendo uma encomenda em acrílico e uma em aquarela. Aí eu tava na aquarela, quando eu voltei pro acrílico, eu falei, ai, não, eu quero voltar pra aquarela. A aquarela é incrível, né? Eu adoro. Eu acho ela mais suave, assim, né? E, enfim, eu tô fazendo esse projeto de aquarela e desbloqueio criativo, que é um projeto que traz pra gente esse lugar de acesso à canalização do nosso divino, para que a gente possa ter autoconhecimento a partir daí. E eu acredito muito que essa nova era, ela traz a arte como uma ferramenta de cura. Então, para mim, a minha maneira de lidar com o mundo é através da arte. Não só com a aquarela, mas com texto. Eu gosto muito de escrever poema. Então, eu acredito muito da arte. E isso que você falou é uma coisa que eu acredito muito, e eu acho que muitos artistas ainda têm muito receio disso, que é o que você está informando para o mundo, porque isso também é uma missão. Então, quando você fala, eu tenho uma preocupação da minha arte ter uma energia boa, isso é uma coisa que me acalenta o coração, porque eu tenho isso para mim há muito tempo. E quando você vê muitas artes, sei lá, eu vejo muitos artistas, por exemplo, eu fui no Museu do Picasso, e eu saí de lá mal, eu saí lá triste, eu saí assim... E eu tinha muita vontade de conhecer. Quando eu saí de lá, eu falei, gente, eu tô sobrecarregada. Minha mãe e meu irmão ficaram, e eu falei, eu preciso ir embora. Tipo assim, eu não aguento mais ficar nesse lugar.
E então a nossa energia ela vai reverberar para o mundo por muitos anos. E a nossa arte ela tem essa potência de ser um ponto de luz que emana essa vibração e quem acessa aquilo possa receber. Então eu acredito muito nisso, como uma liberação de energia e uma transmutação da dor em arte e em amor. Então queria aqui convidar você e todo mundo que estiver em casa para clicar no link aqui embaixo, que é a inscrição do curso Aquarela e Desbloqueio Criativo, para acessar esse lugar presente, porque esse lugar de canalização e acesso ao divino nada mais é do que estar no presente, né? Então, Total. Então eu acredito nisso. Por exemplo, a meditação, quando a gente diz que ela é canalizada, eu não sei o que vai surgir, mas eu tô em confiança de que vai ser a meditação necessária para você, para mim, para o Paulo, para as pessoas que estão em casa. O Paulo olhou assim, o que você tá falando de mim? E para que todo mundo possa receber. Mas posso falar? Agora eu vou te provocar um pouco. Você falou no começo, que você não queria impor pra pessoa o que ela tinha que fazer, mas você acabou de falar, eu tenho que estar em confiança que não sei o quê. Porque eu, como astróloga, eu falo pra pessoa, né? Tipo, você poderia fazer dessa forma, assim, mas eu dou minha opinião sobre o que eu acho, porque é o que eu falei, eu estou nesse lugar que em 15 anos de experiência, eu já consigo ver muita coisa que a pessoa não vê. Por quê? Eu já te falei, porque o ego se esconde, a pessoa não sabe. Se você não for enfática, se não falar, cara, é isso, a pessoa não vai, ela nunca vai conseguir. Porque o ego se esconde, e o ego é muito inteligente. Mas o que eu quero dizer pra você é o seguinte, se você tem a confiança de fazer isso, você poderia também ter a confiança de, né, dar instruções, talvez. Você falou, estou na confiança. É porque você acredita no que você está fazendo. Sim. Concorda? Sim, com certeza. Sim, o que eu acredito quando eu digo isso, é tipo assim, isso é uma técnica e uma ferramenta que funciona, pra mim funciona. Se você quiser, você utiliza essa técnica e ela vai funcionar pra você. Agora, não é todo mundo que vai ressoar com aquarela, não é todo mundo que vai ressoar com esse tipo de arte, com a minha meditação, entende? O que eu acho você deve buscar algo que te traga, que a Cabala te trouxe, que a minha meditação me trouxe, que a arte me trouxe, mas assim... Eu não imponho a aquarela como a única ferramenta, a minha meditação como a única ferramenta. Eu acho que é uma ferramenta assertiva que leva pessoas. Eu já vi muitos alunos meus desenhar. Ontem mesmo, a menina dei uma aula ontem, ela começou a chorar. Ela falou, não é possível que fui eu que fiz isso, né? E eu mesma fiz uma arte que eu falei, caraca, isso aqui não tem nada a ver comigo. Eu tinha alguém me guiando aqui com um estilo totalmente diferente do meu. Então, assim, eu tenho muitas provas e resultados de que funciona, mas obviamente não é para todo mundo, é para quem sentir o chamado no coração, quem sentir de fazer. Mas eu acho que eu tô trabalhando ainda uma confiança e essa linha tênue, eu vim, né, dessa mudança e eu tô num renascimento mesmo da minha arte, da minha espiritualidade. Eu abandonei muito a minha espiritualidade durante esse ano, porque foi um ano muito difícil. E retomando ela de um lugar mais humilde, de um lugar menos impositivo, porque eu acho que a Sagitário tem essa questão de achar que tudo que você fala é certo e é a razão do mundo. É verdade. Então eu acho que eu tô tentando sair desse lugar de imposição. Então, às vezes, a gente talvez eu esteja pendulando para um lugar mais de menos imposição e talvez deva estar mais num lugar do meio de... Tem que fazer seu mapa pra ver. Então, voltar para esse lugar de passar essa confiança para as pessoas também, né, do trabalho. Sim, pode ser. Não sei. Tem processo. Tem que analisar de perto. Mas é isso, né? Porque a certeza cria, né? Se você vem de uma consciência positiva, o que você está fazendo vai criar para positivo. Sim, entendeu? Com certeza. Eu acredito muito no trabalho, tive várias curas muito profundas. E isso, eu tô nesse processo, acho que meu mesmo, de autoconhecimento. Então, me fala uma coisa. Você também tem um curso aí para divulgar suas redes? Tenho. Como que é? Tem o meu Instagram, Dica Astral com K, Dica com K, _astral, meu Instagram, que eu sempre dou dicas astrológicas e cabalísticas lá, então quem quiser me seguir lá. Estou com um curso que chama O Sentido da Vida, que é um curso introdutório de Cabala, um curso online que já está gravado, você pode assistir a hora que você quiser. Se você entrar no curso, você entra no nosso grupo também de discussão, que é super incrível. E também tem as previsões de 2023, que tá incrível. Também tá. Tá tudo no meu Linktree lá no meu Instagram, gente. Então tem a palestra das previsões e tendências de 2023, que tá incrível. E tem um curso, O Sentido da Vida, que é um curso introdutório de Cabala, tá? E tem o mapa, né? O mapa que eu faço, o mapa que aí é via videoconferência, que a gente vai ter essa conversa toda sobre o seu mapa e muitas coisas da sua vida para você entender e transformar.
É isso, queria te agradecer muito pela presença, Obrigada, pelo conteúdo, amada. por tudo. A Di nem mora aqui, então a gente conseguiu arranjar esse encontro aqui para trazer muito conteúdo para vocês. Acho que conteúdo é informação, é potência, é autoconhecimento e é trazer esse poder pra gente, que é o grande intuito desse canal. Então, gratidão demais pela sua presença, gratidão, Obrigada, Di. amore. E até domingo que vem. Um beijo. Tchau. Tchau.